todos, sejam bem-vindos a mais uma semana poderosa de programas Rompendo Limites. A semana passada foi tremenda, tivemos aqui um convidado muito especial, o pastor Josué Ferreira, que esteve falando para nós sobre a importância do louvor e da adoração como arma de guerra, como instrumento para termos intimidade com Deus. Foi uma semana poderosa e sabemos que esta semana vai ser especial também porque a unção de Deus vai estar nestes programas e vai abençoar poderosamente a vossa vida. Quero agradecer a todos ouvintes e telespectadores deste programa pela vossa presença, pelos vossos comentários, pelo vosso feedback aí desse lado. Muito obrigado, que Deus continue a abençoar poderosamente todos vocês. Esta semana o Senhor colocou um tema muito específico no nosso coração para falarmos sobre a importância da casa de Deus, sobre a importância da igreja na nossa vida, da casa de Deus no nosso dia-a-dia, porque estamos numa geração que tem um contacto com Deus, tem uma comunhão com Deus, mas muito distante da comunhão, muito distante daquilo que é o corpo de Cristo, daquilo que é a casa de Deus, daquilo que é a igreja. Hoje em dia as pessoas estão-se a distanciar cada vez mais das igrejas, estão-se a distanciar cada vez mais da casa de Deus. Muitos dizem, mas eu não vou à igreja, não vou à casa de Deus, mas eu tenho a minha fé, eu falo com Deus, eu tenho a minha Bíblia, eu leio a minha Bíblia. Eu pergunto, será que isso é suficiente? Será que nós podemos ter uma vida com Deus fora da igreja, fora da casa de Deus? Bom, durante estes programas nós vamos estar a falar sobre esse assunto, vamos estar a esquadrinhá-lo e nós vamos ver, mais do que a nossa opinião, nós vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre a importância de nós estarmos na casa de Deus, nós servimos a Deus e de nós irmos à sua igreja, à sua casa, recebemos a sua presença. Bom, eu queria começar lendo uma passagem que está falando sobre Jacó no livro de Gênesis. Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 28, versículo número 10, diz assim a palavra de Deus. Gênesis 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, e tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou e estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor que disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei-te e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e vai-se dilatar para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti, da tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Versículo 16 diz assim. Ao acordar Jacó do seu sono, disse, realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus. Amém. Nós estamos vendo aqui uma passagem bíblica onde o homem de Deus Jacó estava fugindo da casa de seu pai, porque Jacó era o filho mais novo de Isaque e o filho mais velho era aquele que levava a bênção da primogenitura e o irmão mais velho de Jacó era Esaú. Então diz a palavra de Deus que Jacó sempre desejou receber a bênção da primogenitura, mas a bênção da primogenitura não pertencia a Jacó, mas por direito pertencia a Esaú, que era o filho mais velho, era o primogênito. Então Jacó fez uma estratégia assim, meio enganosa, e enganou seu pai, fez-se passar por Esaú, porque o seu pai já estava em avançada idade e já não via, e então fez-se passar por Esaú, enganou seu pai Isaque, Jacó, e fez que Isaque abençoasse Jacó, pensando Isaque estava abençoando Esaú. Então assim Jacó recebeu a bênção da primogenitura. Então quando o seu irmão deu-se conta que Jacó tinha enganado o seu pai, fazendo-se passar por ele, Esaú disse assim que o nosso pai morrer, eu vou-te matar. Foi uma ameaça que Esaú fez para Jacó. E diz a palavra então que Jacó teve medo e fugiu da sua casa, não tendo destino para pousar. E diz a palavra que ele já estava cansado de viajar, de caminhar, e então parou num lugar para descansar e para dormir. Nesse lugar que ele parou, diz a palavra de Deus que ele começou a descansar, começou a dormir e teve um sonho. Diz a palavra de Deus que ele sonhou que o lugar onde ele estava havia uma escada que ia desde a terra até ao topo dos céus. E por essa escada havia anjos de Deus que subiam e desciam por essa escada. E então Deus falou com Jacó através desse sonho
E diz a palavra que quando Jacó se acordou, disse assim: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro a não ser a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então, diz a palavra do Senhor que a primeira frase, menção a dizer casa de Deus ou a casa do Senhor, foi nesta passagem de Gênesis que nós estamos lendo de Jacó. Jacó teve um sonho onde as portas dos céus estavam abertas, havia uma escada e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E Jacó disse assim: este não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Então esta é a primeira menção que a Bíblia fala sobre casa de Deus. Então podemos ver que casa de Deus não foi algo que as pessoas inventaram hoje em dia, porque muitas pessoas pensam isto de casa de Deus, de igreja, isso foi inventado há uns anos atrás porque Deus nunca criou igrejas, Deus nunca criou casa, Deus quer simplesmente que as pessoas nos seus lugares tenham comunhão com Ele. Mas eu quero dizer para todos aqueles que estão vendo ou ouvindo este programa, Deus sim tem uma casa, criou casas para que o povo possa ter comunhão com Ele. E então, há algo bem importante que você tem que entender o que é a casa de Deus. Em primeiro lugar, a casa de Deus, a palavra de Deus diz que as portas dos céus estão abertas e os anjos de Deus sobem e descem nesse lugar onde é a casa de Deus. Eu quero falar algo para você. Você diz assim: apóstolo, mas qual é a diferença de eu buscar a Deus na minha casa e buscar a Deus na casa de Deus ou numa igreja? Qual é a diferença? Eu digo qual é a diferença, porque na casa de Deus, na igreja, a Bíblia diz, nesta passagem que nós lemos em Gênesis, que as portas estão abertas, ou seja, as janelas dos céus estão abertas sobre este lugar e os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre ela. Ou seja, há uma atividade celestial no lugar onde está estabelecida a casa de Deus. Eu acredito com todo o meu coração. Nós sabemos que sim, que Deus habita no nosso coração, que hoje nós somos o templo do Espírito Santo, que hoje nós somos a casa de Deus, mas também acredito com todo o meu coração que Deus escolhe locais específicos para estabelecer esses locais como casas e como igrejas do Senhor. E sabemos que nesses locais específicos, Deus coloca as janelas dos céus abertas para derramar bênção, para derramar vitória e para derramar milagres. Eu quero dizer uma coisa: na casa de Deus, a igreja é o lugar que Deus escolheu para abençoar a sua vida, para visitá-lo, para curá-lo, para falar consigo, para lhe dar direção. Sabe uma coisa? Jacó estava fugindo da família. Jacó não sabia o que fazer, Jacó não sabia para que terra ia, Jacó não sabia qual eram os próximos passos que ele devia dar na sua vida. Mas sabe uma coisa? Quando ele chegou ao local que era Betel, que era a casa de Deus, Jacó recebeu a direção de Deus. Jacó ouviu Deus em Betel. Jacó recebeu direção de Deus para a sua vida. Sabe uma coisa, meu irmão, minha irmã? É na casa de Deus que nós recebemos direção. Quantas pessoas dizem assim: apóstolo, não tenho direção, não sei o que fazer na minha vida, não sei qual é o próximo passo que devo dar na minha casa, na minha família. Sabe qual é esse passo que nós temos que dar, irmão? Quando nós vimos à casa de Deus, quando nós vimos à igreja, nós recebemos a direção de Deus para todas as áreas da nossa vida. É na casa de Deus que Ele nos ilumina, é na casa de Deus que nós recebemos direção e é na casa de Deus que nós recebemos visitação sobrenatural. Muitas pessoas querem ser visitadas por Deus, mas não querem dar o primeiro passo, de ir à igreja, de ir à casa de Deus, de ir buscar a Deus na sua casa. Eu faço uma pergunta para você. Aqueles que trabalham, aqueles que são funcionários ou trabalham numa empresa, eu pergunto: é o patrão que vai à sua casa? É o patrão que vai à sua casa? Ou você tem que ir ao lugar onde está o patrão? É uma boa pergunta que eu faço para você. Claro, nós aí temos que ir para o lugar onde está o patrão. E eu digo uma coisa: quem é o patrão aqui? Deus é o patrão. E nós somos os seus funcionários, somos os seus filhos, somos os seus servos. Então nós temos que ir à sua casa, buscar direção. A casa de Deus hoje em dia parece que está perdendo a importância. As pessoas estão deixando de querer ir à igreja, à casa de Deus. Ir à casa de Deus e não ir para mim é a mesma coisa. Não, irmão. Segundo Gênesis, segundo Jacó, a casa de Deus é o lugar onde os céus estão abertos, onde os anjos visitam esse lugar e onde Deus dá direção para aqueles que precisam de direção. Eu falo uma coisa para você. Você está precisando de uma visitação de Deus na sua vida? Você está precisando que Deus visite a sua casa? Você está precisando que Deus visite a sua família? Visita a casa de Deus. Visita a igreja. E quando você entrar na casa de Deus, você vai ver que este não é um ambiente natural. Este não é um local qualquer, mas este é a casa de Deus. Sabe uma coisa? Quando Jacó estava em Betel,
diz a palavra de Deus que quando ele teve aquele sonho, ele disse uma frase muito importante. Ele disse assim: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Sabe uma coisa? Muitas pessoas têm a mentalidade de Jacó no princípio. Pensam que a casa de Deus é mais um local, é mais um estabelecimento, não passa de mais um escritório, não passa de mais um armazém, não passa de mais um local comum, mas eu quero dizer, a casa de Deus não é um local comum. O armazém, o escritório onde a casa de Deus está estabelecida, não é mais um escritório normal, não é mais um armazém normal, não é mais uma loja normal, mas esse local se foi consagrado para ser casa de Deus. Esse lugar é a porta dos céus. Esse lugar existem os anjos de Deus. Nesse lugar o Senhor fala. Nesse lugar o Senhor visita. Nesse lugar a glória de Deus está presente para manifestar, para tocar, para libertar e transformar todos aqueles e aquelas que precisam dessa transformação, desse toque e dessa libertação. Então, Jacó, quando chegou a Betel, que era a casa de Deus, em primeiro lugar, recebeu orientação e direção para a sua vida. Você precisa da orientação de Deus. Você diz assim: apóstolo, não sei o que fazer na minha casa, não sei o que fazer em relação às minhas finanças, não sei o que fazer em relação aos meus filhos, não sei o que fazer em relação à minha família. Procura a casa de Deus para você receber a sua direção. É aí que Deus vai falar consigo. Muitas pessoas dizem: quero que Deus fale comigo, mas não saem da sua casa. Meu irmão, minha irmã, você quer ouvir a voz de Deus, você quer receber direção de Deus, você quer receber palavra de Deus, vai à casa do Senhor. Aproxime-se da sua casa, visita a sua casa, visita a casa de Deus e você irá receber direção. A palavra de Deus também fala que foi em Betel, foi na casa de Deus que os anjos do Senhor visitaram Jacó. Quantos gostariam de receber uma visita sobrenatural na sua vida? Quantos gostariam de receber uma visita de Deus na sua casa e na sua família? Então, se você gostaria de receber essa visita, procure a casa de Deus, procure Betel, procure o lugar onde o Senhor estabeleceu para abrir portas, para abrir os céus e para enviar os seus anjos para visitar o seu povo. Bom, eu quero orar por você. Antes de nós terminarmos este programa, durante esta semana, como eu falei do princípio, vamos estar a falar sobre a importância de estar na casa de Deus. E eu quero dizer algo super importante para você. Corra o mais rápido possível para a igreja mais perto de si, para a casa de Deus mais próxima de si. Entre na casa de Deus, porque é na casa de Deus que você vai ouvir a voz do Senhor, é na casa de Deus que você vai receber direção e é na casa de Deus que você vai receber uma visita sobrenatural. Não existe outro lugar para você receber direção, para ouvir a voz de Deus e para ser visitado de uma forma sobrenatural, a não ser a casa de Deus. Então vamos orar. Levanta a sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por todas estas pessoas que estão vendo e ouvindo este programa nesta hora. Sabemos, Pai, que para ouvirmos a Tua voz, para recebermos direção e para recebermos uma visita sobrenatural da Tua parte, nós precisamos de estar na Tua casa, nós precisamos estar no lugar certo, nós precisamos de estar em Betel. Se Jacó não estivesse em Betel, se Jacó não estivesse na Tua casa, ele não tinha recebido direção, ele não tinha ouvido a Tua voz e tão pouco, Senhor, tinha recebido uma visita sobrenatural. Este é o tempo dos Teus filhos e filhas, de todas as pessoas que estão vendo e ouvindo este programa. Este é o tempo de nós ouvirmos a Tua voz, este é o tempo de recebermos direção e este é o tempo de recebermos uma visita sobrenatural. Então eu te peço, coloca fome e sede no coração destas pessoas, para que eles possam se aproximar da Tua casa, entrar pela Tua casa, Senhor, e receber direção, receber um encontro sobrenatural e ouvir a Tua voz de uma forma poderosa. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca, este é o programa Rompendo Limites, não perca os próximos programas. Deus abençoe poderosamente a vossa vida.